Olá, queridos alunos. Nesse vídeo aqui vamos continuar explicando um pouquinho sobre os exercícios do Chessity. Eu tenho controlado as lições, eu vi que muitos alunos avançaram e inclusive passaram do bloco peão para o bloco cavalo. Então eu vou tentar explicar mais alguns exercícios do bloco peão e vou passar também a explicar alguns exercícios do segundo bloco, segundo nível, que é o bloco cavalo. No último vídeo que eu postei, eu comentei os exercícios até o número 30 e lá a gente falou sobre o cheque, que é a segunda jogada mais importante quando o rei está atacado e as diferentes maneiras de você poder defender o teu rei, que são a fuga, a captura e o bloqueio. Nos exercícios 31, 32 e 33, e inclusive o 34, vamos estar falando sobre a jogada mais importante do xadrez, que é o checkmate. Então, eu vou abrir aqui o bloco número 31, mate de dama em uma jogada. O mais importante é entender que no xadrez nenhuma peça dá mate sozinha. Sempre é preciso a ajuda de uma peça do teu próprio time ou às vezes do time adversário, né? Imagina, por exemplo, que peças do time adversário impeçam a fuga do rei, do próprio rei. Então, também é uma maneira de você estar colaborando com o teu oponente no sentido dele poder dar mate com uma dama, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente vai falar sobre o mate com a dama, é bem fácil. O mate ele sempre vai acontecer com o rei numa das 4 bordas do tabuleiro, e a dama ela vai dar mate seja com o apoio do rei, nessa casinha que está sinalizada com a flechinha verde, ou à distância, dando cheque. Então, o exemplo ele é bem fácil, né? A dama se movimenta e dá o mate. E vou resolver alguns exercícios. Então, depois de clicar no Jogue Agora, eu entro nos exercícios propriamente dito. Sempre eu tento colocar as coordenadas e deve aparecer aqui a primeira posição. Então, o primeiro exercício que aparece é a vez do branco. O branco tem uma dama e um rei. E ele vai dar checkmate. Um exercício bacana que vocês podem fazer é tentar ver quantos mates diferentes existem nesta posição. Aqui eu vou mostrar para vocês. A dama ela pode jogar na frente do rei e é mate, mas ela também pode jogar para qualquer uma destas 3 casas na última fila, na 8ª fila, e também vai ser checkmate. Inclusive eu vou fazer a jogada tomando distância do rei preto. O efeito é o mesmo. É checkmate. The black king is in check and cannot move into safety. Segundo Checkmate. exercício, o rei estando no canto do tabuleiro é mais fácil ainda. O mate ele é nesta casinha. A gente precisa lembrar dessa figura aqui, Black king is in check and cannot move porque into vai safety. aparecer muito Checkmate. durante as partidas que vocês jogarem esse mesmo tipo de situação. No exercício anterior, 2 exercícios atrás, eu joguei a dama me afastando do rei preto, era mate. Agora eu vou colocar a dama na frente do rei preto. Sempre vai ser checkmate com o apoio do rei, nesse caso, ou de uma outra The peça. black king is in check and cannot move into safety. Checkmate. Aqui é um exercício onde os alunos costumam errar, ou pelo menos eles não acertam na primeira tentativa. Existem vários cheques, mas só um cheque é mate. Tá? Eu posso dar, por exemplo, cheque aqui, ou cheque aqui, né? E o rei ele sempre vai ter casas de fuga. O cheque, se não for na frente do rei preto, aqui eu não posso vir com a dama na frente do rei preto, sempre será com a dama indo até a última fila.
The black king is in check and cannot move into safety. Checkmate. E o último exercício, essa figura a gente já viu. Aqui eu não posso ir até a última fila, porque o cheque aqui, o rei fugiria. Mas a gente já viu, há 2 exercícios atrás, esta configuração. O rei na esquina do tabuleiro, o rei aqui na diagonal e o mate aqui. Depois que eu entendi essa situação, ela se repete e vai ser sempre a mesma coisa. Bem, os exercícios de bloco número 32, 33, 34 são exatamente a mesma coisa, aparecem em diferentes situações, e o 35 é uma revisão dos anteriores. Então, eu gostaria que vocês, alunos, tentassem resolver esses exercícios, quem não chegou lá, né, que tentasse chegar até esses exercícios de mate. E no próximo bloco eu vou falar sobre os exercícios 38, 39, que praticamente são os mesmos. O 40 é uma revisão dos anteriores. O vamos jogar xadrez. Muitos alunos chegaram até o bloco 40 e passaram diretamente para o bloco cavalo, porém não resolveram corretamente esses exercícios. Começaram e deixaram na metade, com uma estrelinha ou com 2 estrelinhas. Então, esses exercícios, o aluno ele já começa a jogar uma partida de verdade. Vou mostrar um exemplo. Bem, aqui você vai jogar com as peças brancas e vai enfrentar o computador com as peças pretas. Aqui do lado direito, ele te dá algumas orientações. Desenvolva as suas peças, ganhe peças e dê mate ao rei preto. A partida de xadrez não é tão simples assim. Mas aqui o computador ele vai estar jogando num nível bem fraquinho, cometendo erros propositais, para ver se o aluno consegue ganhar. Então, quais são as orientações? Quais são as dicas? A parte inicial do jogo chama-se abertura. Na abertura, o jogador precisa ocupar o centro abrindo com um peão, 2 casas, ou o peão que está na frente do rei, o peão que está na frente da dama. Existem outras jogadas. Eu sempre gosto de iniciar as partidas com esta jogada, principalmente para quem está iniciando. O preto respondeu. O segundo passo é colocar as peças em jogo, os cavalos e os bispos, para tentar fazer o roque, que é a jogada que vai garantir a segurança do meu rei. Porém, eu também preciso observar e prestar atenção nas jogadas do preto. O preto atacou meu peão, então eu vou capturar. A dama poderia ter capturado um peão, mas como eu comentei, ela joga de uma maneira cometendo erros para ver se você consegue ganhar. Então eu simplesmente aqui vou defender o meu peão, por exemplo, saindo com um cavalo. E a dama já não pode mais capturar o peão. O peão está atacado. Eu vou capturar. Ele deveria ter capturado com um cavalo. Sempre é melhor sair com os cavalos e os bispos. E agora eu vou colocar um peão no centro, abrindo a segunda diagonal para o outro bispo. Ele atacou meu peão, eu posso capturar, eu vou capturar, está atacando a dama. Ele deveria ter capturado dando cheque no meu rei. Eu simplesmente sairia com o bispo, usaria uma das defesas, que é a cobertura. Como ele não capturou meu peão, então eu saio com o meu cavalo e defendo o meu peão.
Reparem como ele fica fazendo jogadas com a dama, perdendo tempo, e eu vou colocando todo o meu exército em jogo. Agora eu preparei o roque e coloquei o meu bispo numa diagonal central. Ele saiu com o bispo e eu faço o roque. Para fazer o roque no chessity é simples. Eu movimento o rei 2 casas, eu solto ele na casa final e a torre imediatamente vai se colocar do lado oposto ao rei, completando o roque. Ele saiu com o cavalo e agora é o momento de sair com as demais peças. Eu posso sair com o meu bispo, mas talvez a dama dele capture o meu peão, ou eu posso, por exemplo, colocar uma torre em ação para defender o meu peão do centro. Agora eu preciso prestar atenção na jogada dele. O cavalo atacou meu bispo e eu vou recuar o meu bispo para ele não ser capturado. Toda a peça é importante. Agora ele atacou a minha dama. Eu sempre estou de olho nas jogadas que ele está fazendo. E eu simplesmente vou colocar a minha dama numa casa mais segura. Well done. Your pieces have come into action. Now we can try to capture a piece. Ele saiu com a dama e o rei dele se encontra ainda no meio do tabuleiro. Então, eu vou colocar mais uma peça em jogo atacando a torre dele agora. Ele atacou o meu bispo, mas não defendeu a torre. O bispo vale 3 pontos, a torre vale 5. Portanto, eu vou ganhar uma torre por um bispo, e isso é uma vantagem para as brancas. A dama capturou o meu bispo, e eu vou trazer a minha outra torre em jogo, atacando a dama. Então aqui todo o exército das brancas já está pronto para atacar o rei. Então agora vamos iniciar um ataque ao rei, avançando o peão, por exemplo, para abrir uma coluna para a torre e para a dama em cima do rei dele. Ele saiu com o bispo. Eu vou capturar o peão e vou dar cheque. E olha só, o peão está defendido pelo bispo. Então ele não pode capturar o meu peão. Isto é um garfo. O peão atacava o rei e o cavalo ao mesmo tempo. Agora eu tenho algumas jogadas muito boas aqui. Eu posso capturar o cavalo, se eu quiser, e fazer uma dama, mas o objetivo do jogo é dar checkmate. E eu noto que eu tenho aqui uma dama e uma torre que podem atacar o rei a partir desta casa com o apoio do peão. Então, eu vou lá embaixo e vou dar um cheque. A dama dele capturou a minha dama, mas a minha torre captura a dama, ou o peão também pode capturar fazendo uma dama, e vai ser checkmate. Notem que o bispo defende esse peão. Então, por exemplo, se eu capturar assim com a torre, isto já é checkmate. Tá? Então, tentem entrar nesses exercícios e jogar um pouquinho, brincar. Se perder uma partida, não tem problema nenhum. Vai aprendendo até conseguir ganhar do chessity, ok? Então, boa sorte.